Olá! O século XIX. Muitas vezes parece só uma lista de datas, de guerras, né? Mas na verdade é uma história eletrizante sobre um conflito de ideias que mudou absolutamente tudo. Vamos mergulhar em como um século de revolução, ciência e arte conseguiu demolir o mundo antigo para construir as fundações do nosso. E o ponto de partida é toda essa pergunta. Depois da queda de Napoleão, lá em 1815, as velhas monarquias da Europa se reuniram com um único objetivo: apagar a Revolução Francesa da história, fingir que ela nunca aconteceu. Mas será que dá mesmo para rebobinar a história assim? Aqui a gente vê perfeitamente o choque desses dois mundos. De um lado está o plano do Congresso de Viena, botar os reis de volta no poder absoluto, como se nada tivesse mudado. Do outro lado, a tocha da Revolução, com as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade que, vamos combinar, já tinham se espalhado por toda parte. O grande problema para a antiga ordem era esse: não dá para apagar uma ideia depois que as pessoas a ouviram. E foi esse o conflito que definiu os 100 anos seguintes. Então, a primeira parte da nossa história é justamente sobre essa tentativa desesperada. As potências conservadoras tentaram, com toda a força que tinham, manter o controle e apagar qualquer faísca de mudança. E o epicentro de tudo isso foi, mais uma vez, a França. Essa linha do tempo mostra bem a instabilidade. Primeiro tenta uma monarquia meio termo, constitucional, que não dura muito. Depois entra um rei autoritário, o Carlos X, que é rapidamente derrubado por uma revolta popular. E, finalmente, em 1848, o povo vai para a rua de novo e, pronto, derruba a monarquia de vez. Ali ficou claro que a ideia de república era simplesmente forte demais para ser ignorado. Mas olha, esse desejo por mudança não ficou só na França, não. Em 1848, a Europa inteira pegou fogo. Da Áustria à Hungria, passando pelos estados alemães, as pessoas se levantaram, exigindo mais direitos, mais autonomia. Essa onda de revoltas, a primavera dos povos, mostrou que a velha ordem estava perdendo a batalha em todo o continente. E essa energia toda não serviu só para derrubar reis. Ela também construiu nações. A ideia de nacionalismo se tornou a força mais poderosa do século. Antes de ser um país, a Península Itálica era basicamente isso aqui: um mosaico, uma coxa de retalhos de reinos, ducados, estados independentes e muitos deles sob o controle de potências estrangeiras como o Áustrio. A ideia de uma Itália unificada parecia um sonho bem distante. E a unificação italiana foi liderada por duas figuras que não poderiam ser mais diferentes. De um lado, Camilo Benso, um nobre, um cara conservador que queria uma monarquia forte. Do outro, Giuseppe Garibaldi, um revolucionário radical que sonhava com uma república. Eles tinham visões completamente opostas para o futuro da Itália. E aqui a gente vê o momento do grande acordo. O Garibaldi, mesmo com as convicções republicanas dele, entendeu que a união era mais importante. Ele abriu mão do sonho dele e entregou todo o sul da Itália que havia conquistado para o rei. E foi assim que, em 1861, a Itália finalmente nasceu como uma nação unificada. Bom, se a Itália foi unida por um compromisso, a Alemanha seguiu um caminho bem diferente. A história aqui não é de negociação, mas sim da ascensão de uma potência dominante, a Prússia. A estratégia da Prússia começou de forma muito inteligente, pela economia. O Zollverein foi tipo um mercado comum que uniu os estados alemães, fortalecendo a indústria e o comércio entre eles. E o mais importante, a Áustria, que era a grande rival, foi deixada de fora. Isso foi enfraquecendo a influência dela. Com a base econômica pronta, o primeiro-ministro Otto von Bismarck, que era um cara muito astuto, colocou seu plano em ação. Primeiro, ele montou um exército moderno implacável. Depois, provocou 3 guerras, bem curtas e decisivas, uma de cada vez. A vitória final contra a França uniu todos os estados alemães sob a liderança prussiana, e em 1871 o Império Alemão foi proclamado, dentro do Palácio de Versalhes, uma humilhação final para os franceses. Mas, enquanto as fronteiras políticas eram redesenhadas com ferro e sangue, uma revolução ainda mais profunda estava acontecendo. Uma que ia mudar não só os mapas, mas a própria experiência de ser humano. A segunda revolução industrial foi uma verdadeira explosão de inovação. A eletricidade acabou com a escuridão das noites nas cidades. O telefone permitiu conversas em tempo real atravessando continentes. O petróleo nos colocou em movimento com os carros e o cinematógrafo nos deu um jeito completamente novo de sonhar. A vida diária estava se transformando numa velocidade que ninguém nunca tinha visto.
E toda essa onda de progresso tecnológico alimentou uma confiança gigantesca na razão e na ciência. As pessoas começaram a acreditar que todos os mistérios do universo podiam sim ser desvendados. Essa crença toda se cristalizou no positivismo. A ideia do Auguste Comte era que a humanidade estava evoluindo e que a ciência ia tomar o lugar da religião como a principal forma de entender o mundo. O lema era ordem e progresso, uma fé quase religiosa no desenvolvimento científico. E aí veio a teoria que abalou tudo de vez. Com a origem das espécies, Charles Darwin propôs que a vida, incluindo a vida humana, não foi criada do jeito que era, mas que evoluiu ao longo de milhões de anos. Isso foi um desafio direto às explicações religiosas e colocou a humanidade dentro da história da natureza. No final do século, todas essas transformações, políticas, tecnológicas, intelectuais, se juntaram e deram origem a um período de criatividade cultural simplesmente extraordinário. A Belle Époque foi a grande celebração desse novo mundo moderno. Foi uma era de paz na Europa, de muito otimismo com o futuro e uma explosão nas artes e na cultura das cidades. E Paris, claro, era o centro vibrante de tudo isso. A arquitetura da época expressou esse espírito perfeitamente. A Arte Nouveau simplesmente abandonou a rigidez dos estilos clássicos. Passou a usar materiais industriais como ferro e vidro para criar formas orgânicas, cheias de curvas, de movimento, celebrando tanto a inovação quanto a natureza. E na pintura, o impressionismo fez algo bem parecido. Os artistas saíram dos estúdios para capturar o ritmo da vida moderna. Um trem chegando na estação, um café parisiense todo movimentado. Eles não queriam pintar uma cena perfeita, estática. A ideia era capturar a impressão fugaz de um momento, usando pinceladas rápidas para pegar à luz o movimento. Era uma arte que refletia um mundo que, enfim, não parava mais. Então, no final do século, aquela batalha que começou lá em 1815 estava decidida. A tentativa de restaurar o antigo regime tinha fracassado totalmente. No lugar dele, surgiu um mundo novo, moldado pela democracia, pela indústria, pela ciência e por uma arte que só olhava para o futuro. Mas fica um último ponto crucial para a gente pensar. Aquele século foi movido por uma crença quase inabalável no progresso, na ideia de que a ciência e a razão levariam a um futuro sempre melhor. E isso nos deixa com uma pergunta para hoje. Depois de tudo o que aconteceu desde então, no que a gente acredita? Qual é a grande ideia que está moldando o nosso tempo?